Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí. Como a gente já tinha avisado na última semana, essa vez desfalcados do Lucão, que está de férias, está na Argentina, dando um rolê lá em Mendoza, tomando vinho, coisa boa lá, junto com a noiva dele. Mas eu e o Vladão estamos aqui para a gente falar desse saldo positivo que a gente terminou em relação aos derbys esse ano, para a gente falar dos próximos jogos também, algumas outras coisas que a gente estava falando no off aqui que a gente queria trocar uma ideia. Então, para a gente falar de tudo isso, antes eu vou, obviamente, vou dar um salve pro Vladão e aí a gente começa. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Fala aí, Fê, meu amigo, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tudo certo. O Coringão nos ajudou, né, em relação a derby aí, porque de 7 derbys, perder apenas um, e dentro do contexto daquela derrota toda, né? A gente tá falando no off, mas a galera sabe que foi logo depois do 31º Campeonato Paulista que ganhamos em cima deles, cheio de desfalque, aquela coisa toda, né? Então, o saldo foi positivo demais, mano. Aquela coisa que a gente sempre fala, até para manter um pouco a coerência, né? Que derby é um campeonato à parte. E se derby é um campeonato à parte, o Corinthians jogou 7 e perdeu um para os caras, ainda conquistando um campeonato em cima deles depois de 6 anos que a gente não era campeão, eliminando eles pela primeira vez de uma competição nacional, porra, é um saldo muito mais que positivo. Então, assim, de novo, para manter a coerência, se é um campeonato à parte, a gente fez bons campeonatos aí, né? Então, acho que é motivo, pelo menos num cenário tão difícil que nós estamos nos últimos tempos aí, eu acho que vale uma certa comemoração da torcida, assim, vale uma empolgação assim, de algo que já foi feito, né? Não é nem. Enfim, então, acho que hoje a conversa é mais positiva, apesar que a gente vai citar algumas coisinhas que a gente discorda, enfim. Mas é isso, muito bem-vindos a mais uma resenha do Balança Timão. Se você está conosco aí, aliás, os de sempre, que a gente quer sempre deixar o abraço, que vocês possam comentar, participar conosco aí, compartilhar, mandar para o amigo. E a gente já falou várias vezes, não temos ansiedade, não temos pressa, e nem temos talvez o grande desejo, não temos a necessidade, melhor dizendo, de chegar em tão mais pessoas, porque a gente é muito feliz fazendo da forma que a gente faz e para chegar em você que está assistindo, você que está ouvindo aí. E é isso, depois a gente vai falar, citar nominalmente alguns que são os de sempre, tipo o Fábio que está nos devendo um churrasco, Fabião, quero esse churrasco na Moca aí. É isso, vamos falar de Coringão, Fê. É isso aí, Vladão. É isso aí. A gente. Opa! Rapidinho, só para não esquecer, eu quero mandar um abraço pro Lucão que está de férias, só na vida boa, gastando dinheiro que ele está suando tanto para ganhar. Então, um abraço pro Lucão e na próxima ele estará conosco, se Deus quiser. Agora sim. É isso aí, Vladão. É isso aí. E, enfim, como você disse, né, Vladão? Eu não vou ficar falando muito do jogo, eu já passei toda a minha visão ali de que estava na Neoquímica Arena no domingo, da minha impressão do que foi o jogo. Mas como você bem falou, o saldo ele é muito mais do que positivo, né? Se a gente for pensar 7 jogos no ano, 3 empates, 3 vitórias nossas e apenas uma derrota, e o contexto dessa derrota, como você falou, uma ressaca pós-título em cima deles, sem dois enormes jogadores em campo, que acabou o Campeonato Paulista, ficamos um tempo sem o Hugo Souza, ficamos um tempão sem o Garro também, então, toda aquela fase, toda aquela turbulência que a gente teve pós-título, e a postura ali também do Corinthians não agradou muito, mas foi uma derrota no ano que, ok, né? Vendo os outros jogos, então confesso para você que a percepção que eu tive no domingo é que, por um certo momento, a equipe cansou, porque a gente estava vindo de um jogo contra o Vasco em São Januário super difícil e muito pegado. Ainda assim, um jogo fora contra o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil também. Então, também foi um jogo muito complicado, gramado sintético que os jogadores reclamam. Para no domingo estar jogando contra o Palmeiras em casa, um time que jogou contra o Sport na segunda-feira em casa, não viajou, ou seja, teve a semana inteira para descansar aqui em São Paulo mesmo, e jogou completo, a gente já com os nossos remendos que a gente fala, né, e alguns improvisos, como foi o Charles na lateral direita, depois a gente termina o jogo com o Kaká de lateral direito, depois de muito tempo, até comentei na hora com os amigos na arena, Vladão, não sei o que você pensa sobre, mas, por exemplo, o Tchoca sumiu de entrar em vários jogos, ele entra no derby, sabe? Então, porra, ele não serve para entrar em nenhum jogo, ele tem que entrar contra o Palmeiras. E assim, aí a gente bate muito na tecla aqui que o Tchoca tem que entrar, tem que ter mais chances, né? Só que ele não vem tendo nenhuma oportunidade, a oportunidade vem logo
no derby, sei lá, acho estranho, mas é o que a gente fala. Qualquer coisa, menos o Félix Torres nesse momento, e ele entrou bem na partida também, não comprometeu, não teve nada disso. Então, acho que assim, a equipe acabou cansando e dentro da possibilidade de tudo que a gente imaginou, de tudo que a gente conversou na última semana, como eu falei, todo mundo aqui assinou um empate antes do jogo, pela circunstância do jogo ainda, de sair atrás do placar e tudo mais. Acho que foi um excelente resultado, e como eu falei, no final das contas, fica o saldo positivo esse ano. Os caras vão terminar 2025 mordidos com essa questão. De que eles podem ser campeão brasileiro, pode tentar ganhar o tetra da Libertadores, mas que aquele gostinho de ter ganho da gente, ter eliminado a gente, ter vencido um título na nossa casa, eles não conseguiram. Então esse gostinho vai ficar por muito tempo lá, e a gente sabe quanto a gente gosta disso, né, Vladão? Sem dúvida, Belmo, acho que é exatamente isso. E assim, quanto ao jogo, eu tive a mesma impressão também que você, que o time cansou, aquela coisa toda. Mas assim, eu não vou nem ficar passando muito por. Aqui, aliás, você fez mais um excelente pós-jogo, que já disse, muitas vezes a sua opinião diz a nossa, né, minha e do Lucão, e não é demagogia isso. Aliás, não é por um acaso que nós temos um projeto juntos, porque normalmente as ideias batem, né, com exceção de uma coisa ou outra. Enfim, mas assim, o contexto do ano, exatamente o que você falou, as realidades hoje são outras dos clubes, né? Infelizmente, não é de hoje, mas assim, há uma disparidade muito grande fora do campo, e que bom que o Corinthians conseguiu igualar essa diferença toda no campo, né? Porque se fosse reflexo do que acontece fora, dentro do campo, a gente estava perdido, né? E que bom que não. Que bom que os nossos jogadores entenderam isso, entendem o tamanho, a grandeza do derby, que essa fase vai passar, ela vai passar. Eu creio muito, eu acredito muito que o Corinthians vai sair de onde está. Eu não acredito que o Palmeiras pode sair de onde ele está, infelizmente, porque eles são muito bem administrados, aquela coisa toda. Mas eu acredito que o Corinthians sim vai sair de onde está. Então, o nível vai elevar, nós vamos chegar fora do campo ao nível deles também. Então, isso vai mudar. Mas o que está acontecendo hoje está na história. Então, assim, a gente não pode, não é porque há essa disparidade toda que tem que ser reflexo para o campo. E que bom que não, cara. Que bom, porque os caras, como você muito bem falou, estão aí recorde atrás de recorde em relação a jogos de Libertadores da América, por exemplo. Eles jogaram em Campeonato do Mundo 2 ou 3 nos últimos 5 anos. Eles estão o tempo todo sendo campeões, chegando em semifinal, chegando em final, o que não acontece com eles. Mas no derby, e eles têm esse sentimento. E que bom, porque o Corinthians fez mais um bom ano de derby. Eu lembro que eu acho que o nosso grande ano de derby recente foi 2017. A gente foi campeão brasileiro, mas tiveram vários derbys também, e a gente muito mais ganhou deles do que teve resultado ruim entre 17 e 18, né? Porque em 18 a gente até perde na Neoquímica Arena, mas no jogo seguinte a gente é campeão na casa deles, aquela coisa toda. E já fazia muito tempo que a gente estava em jogos muito ruins contra eles, né, mano? E que bom, é bom para tudo. É bom para o clássico em si, é bom obviamente para o corintiano e para eles lembrarem. É muito bom para eles lembrarem, principalmente o torcedor mais novo deles, que assim, o seu maior rival somos nós por isso, entende? Não vai achando, não levanta o seu narizinho achando que o Corinthians não vai competir, não vai igualar, porque vai. Tanto é que o que aconteceu esse ano vai sangrar e vai doer por muito tempo. E que bom de novo, que a torcida do Corinthians, claro, sempre entende, sempre fazendo nossa parte, que os nossos jogadores também, e que a gente teve um bom ano em derby. Porra, pensa, cara, a gente até conversou na resenha da semana passada sobre o jogo de domingo, que a gente assinaria um empate. Esse empate rolou. A gente foi campeão paulista contra os caras, ganhando lá dentro da casa deles o jogo de ida, segurando empate na volta. Ganhamos 2 jogos do confronto eliminatório da Copa do Brasil, onde todo mundo dava eles como favorito, e talvez fosse mesmo, mano. Porque até tem, eu sei que não é um pouco polêmico entre os corintianos o que eu vou dizer agora, mas é a minha opinião. Que às vezes a gente fica puto quando, sei lá, o pessoal de alguma emissora específica tem que votar lá pela forma que monta-se o programa, tem que votar em quem vai ganhar. O cara tem que escolher um, tá ligado? Eu não estou falando que os jornalistas são maravilhosos, não estou, porque eu tenho várias ressalvas, mas assim, nesse caso específico, é um quadro do programa lá, sei lá, tem que votar em um. O natural é votar nos caras mesmo, mano. Então, sei lá, se pegasse 50 jornalistas, provavelmente 50 votariam nele. Nós, se tivesse que, para fazer uma análise, investir uma grana, a gente ia falar, eu vou torcer, obviamente, pro meu Corinthians, mas eu não posso rasgar dinheiro.
A gente analisando bola, analisando o momento, os caras vão ganhar do Corinthians. E não é o que aconteceu. Então, tipo, porra, que bom, cara. Que bom que conseguimos igualar de novo essas forças aí, fazer um bom ano, bons campeonatos contra os caras, e que eu tenho certeza que esse sentimento eles vão levar. Você conversa com amigos palmeirenses, eles falam, mano, caralho, não é possível, mano. A gente vai lá no Peru e mete 4, a gente vai não sei aonde, mete 3, ganha de todo mundo fora de casa e não ganha da porra do Corinthians, né? Pô, que bom, a gente fica muito feliz com isso. E, de novo, para nós nunca perdeu. E para o palmeirense raiz também nunca perdeu. Mas para essa molecadinha nova, que o Corinthians não é rival. Como que não é, mano? Então é bom para lembrar, para acender de novo, que é só uma fase. Eu gosto de falar isso e eu não quero que pareça, e se parecer, foda-se. Prepotência, arrogância, porque não é isso. Tanto que a fase passou, o futebol é assim, ainda mais com grandes clubes. Mas assim, cara, eu vi palmeirense falando assim, não, porque meu rival hoje não é o Corinthians, é o Flamengo. Mano, a gente jogou contra vocês 12 anos atrás, com um pet de campeão mundial e vocês jogando a Série B, mano. Então, segura um pouco, baixa um pouco sua bola aí. E que bom que o Corinthians mostrou no campo para você segurar um pouco sua bola, para que eles respeitem o Corinthians. E isso aí, mano, o que aconteceu esse ano, eu tenho certeza que eles vão sangrar. Eles podem ganhar o Tetra da Libertadores, ganhar, sei lá, o 8º ou 9º brasileiro deles, acho que é o 9º seria, né? Eles podem ganhar o que eles quiserem, mas eles não ganharam do Corinthians em nenhum jogo grande do ano e isso é do caralho, mano. Isso é muito bom. É verdade, Vladão. E o que me pega é assim, eu queria que o Corinthians começasse a levar os outros clássicos a sério como tem levado os derbys, ou pelo menos como levou os derbys esse ano, né? Ou pelo menos o da cabeça de porco ano passado, vai. Acho que o Corinthians deveria estender isso para os outros clássicos. Por que, que eu digo isso? Porque há algum tempo a gente fala que o Corinthians em clássico não vem sendo mais aquele Corinthians que a gente via antes, né? Mas voltou a ser contra o Palmeiras desde o 2-0 do final do ano passado, que é o clássico da cabeça de porco. O Corinthians, pelo menos contra o Palmeiras, consegue jogar dessa forma. Esse ano a gente jogou, por exemplo, contra o São Paulo, duas vezes só, 2 vezes no Morumbi, e foram atuações lamentáveis, né, do Corinthians. Tanto que nossa única derrota no Campeonato Paulista é para o São Paulo no Morumbi. Então, assim, eu queria que o Corinthians estendesse isso para os outros clássicos. Você bem falou ali, 17 e 18, estendo para 19, que também a gente não perdeu. A gente ganha na fase de grupos do Campeonato Paulista lá com o gol do Avelar. No Campeonato Brasileiro a gente empata em casa 1-1 e o segundo turno é no Pacaembu, que o Walter pega um pênalti do Scarpa, Michel Macedo faz um golaço 1-0. O Walter pega pênalti, o Corinthians faz 1-0 aos 45 para tomar um empate nos acréscimos ali também, mas também não perdemos. Então é o que você falou, acho que quando a gente vê um rival que vem vindo ganhando tudo, ou pelo menos disputando tudo nos últimos anos, e a gente vê como o Corinthians vem nos últimos anos, principalmente na questão administrativa, principalmente dentro de campo, já é o terceiro ano que a gente está brigando mais na parte de baixo da tabela do que lá em cima. Né? Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, o normal é a gente desacreditar que num jogo desse, pelo momento que os dois clubes vivem, que a gente vai surpreender. Mas é o que eu estou falando, pelo menos nesse clássico, eles entenderam o tamanho desse jogo, eles entenderam como a torcida leva a sério esse jogo. E eu espero, de fato, que o Corinthians consiga estender isso para os outros clássicos. A gente vai pegar o Santos na Vila, acredito que é outubro, outubro, novembro, a gente tem o Santos na Vila, então a gente espera que o Corinthians consiga jogar bem também. E contra o São Paulo no começo no final de novembro, antes com a tabela antiga do brasileiro, né? Ia ser no começo de dezembro, agora mais para o final de novembro, com o São Paulo na Neoquímica Arena, que o Corinthians consiga entrar com um espírito diferente para esse jogo também, até porque se Deus quiser, a gente já vai entrar nesse assunto, mas se Deus quiser, tudo dando certo na Copa do Brasil na próxima semana, a Copa do Brasil ela volta só depois do brasileiro, né? Então o calendário para o Corinthians vai ser uma coisa muito boa. Né? Então, faço das suas as minhas palavras, mas quero que o Corinthians estenda essa postura, essa vontade dos clássicos também para os outros jogos. E aí, Vladão, se você me permite, eu queria até já começar a gente a falar um pouquinho dessas próximas etapas que o Corinthians tem aí, como eu falei,
porque na próxima semana a gente enfrenta o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil, que a gente está em vantagem, né, com a boa vitória contra eles na Arena da Baixada por 1-0, e depois a gente tem o Campeonato Brasileiro com o Fluminense no Maracanã, e depois só na outra semana a gente tem o Sport, depois só na outra semana a gente tem o Flamengo. Então por que eu estou falando isso? Porque como falei agora há pouco, apesar de ter essa sequência de quarta e sábado com Atlético Paranaense e Fluminense, depois a gente tem semanas inteiras para trabalhar, com todo respeito ao esporte, o momento que o esporte vive, dá sim para o corintiano e para o Corinthians acreditar numa vitória, ainda mais vindo de uma semana inteira de trabalho, mesmo sendo fora de casa. Então, queria falar com você isso daí, que se Deus quiser dando certo a passar, classificar na Copa do Brasil na próxima semana, o foco dá para ser apenas o Campeonato Brasileiro, até, vamos supor que passe do Atlético Paranaense, a gente consegue focar só no Campeonato Brasileiro até o fim do campeonato. Então isso vai ser muito bom e teremos boas semanas livres aí. É isso aí, é importante, por isso até aumenta a importância de uma classificação, né? Primeiro, a gente já conversou sobre isso, sei lá, antes do primeiro jogo da semana passada contra o Atlético do Paraná, que o Corinthians, claro, porra, é um adversário difícil, está entre aqueles times médios do Brasil, né? Não é uma potência, mas é um time chato que ganhou campeonatos recentes aí, e tá num momento difícil Série B, mas assim, tem que ser respeitado, claro. E outra, né? Além de ter que respeitar o adversário, o Corinthians não está em posição alguma, o corintiano não está em posição alguma de confiar tanto no nosso time. Mas assim, o teórico é que o Corinthians tem que passar de fase. A gente conversou sobre isso antes, assim. O grande do confronto, é o que joga a Série A, é aquela coisa de folha, aquela coisa toda, e vai decidir em casa. Então, mas aumenta a importância de uma classificação, justamente por esses motivos que você disse. Porque uma coisa é a gente se preparar para jogos cada semana no Brasileiro, classificado para a Copa do Brasil, né? Aquela tranquilidade, aquela chance de campeonato, de ganhar um campeonato novo, aquela motivação extra, porque os nossos jogadores, infelizmente, o que a gente conversou aqui em janeiro, em fevereiro, em março, segue a mesma coisa, não dá para confiar, os caras escolhem jogo, né? Até eu concordo tanto com o que você disse, só um adendo, sobre eles esticarem isso para outros clássicos, principalmente com o São Paulo, né? Porque faz tempo que a gente não tem uma postura digna contra o São Paulo, sobretudo fora. Mas também, assim, em outros jogos do campeonato, que isso se estenda, claro, para clássicos. Eu sei que o contexto da nossa resenha era esse de clássico, por isso que você citou dos clássicos, não de outros jogos, mas que se estenda também, porra. Não dá para escolher jogo assim também o tempo todo. Eles já provaram que dá para mais, né? Dá para conseguir mais. Então, assim, passando do Atlético do Paraná, vai ser muito bom, cara, porque com semanas para trabalhar, o Dorival Júnior, que ele possa colocar as ideias dele, largar um pouco as teimosias dele, e com tranquilidade, com os jogadores mais motivados, aquela coisa toda, com chances reais de conquistar um campeonato, que a gente possa, pelo menos, fazer um brasileiro digno, sem susto, e aí focar de vez mesmo na Copa do Brasil, porque você vai pontuando no brasileiro, que é possível, ainda mais com semana de treino, e tendo uma possibilidade de jogar aí umas quartas de final, iria para uma semifinal, né? Uma semifinal de Copa do Brasil de novo, porra, um adversário que provavelmente o Cruzeiro ou o Atlético também está em aberto por ser um clássico, aquela coisa, mas assim, chances reais, né, mano? Então, porra, fundamental, cara, fundamental, assim, tem que tratar o jogo contra o Atlético como o jogo da vida mesmo, porque vão ter semanas para se preparar, vamos ter volta de jogadores, então, mano, importante, cara. Com certeza a arena vai estar lotada. O jogo é só dia 10, né? Então até lá a gente vai ter uma outra resenha. A gente vai falar especificamente desse jogo, mas, cara, arena lotada, a gente tem que ganhar. A gente vai ter uma resenha antes do jogo? Aliás, eu falei, não pensei, dia 10, dia 10. Estou achando que a gente vai fazer pós-jogo. A gente deve deixar para. Porque o jogo mudou para quarta, não será mais na quinta. Talvez né? a gente faça na quinta. Porque se o jogo fosse na quinta, faríamos pré, beleza, mas vamos fazer depois do confronto, enfim, mas a arena vai estar cheia e a gente vai buscar essa classificação para ter um pouco mais de tranquilidade aí e focar de vez no brasileiro, porque, mano, não dá para correr risco, a gente sabe. Eu estava conversando com um amigo esses dias, claro que o Corinthians, com a força que tem com a torcida, mas assim, não dá para subestimar o Campeonato Brasileiro, não dá, mano. Tem time, o próprio Atlético Paranaense,
que está vivendo uma fase muito difícil. Não era para ter caído. O Atlético, acho que eu nem lembro quantas rodadas eles ficaram no rebaixamento, mas não foram tantas. Capaz de a gente ter ficado mais que eles na zona. E eles caíram. Provavelmente. O Grêmio, quando caiu ano passado, retrasado, a mesma coisa. O Grêmio entrou na zona, acho que ficou, sei lá, 5, 6 rodadas já na parte final e caiu. Não pode vacilar, mano. O Atlético Mineiro, porra, quase caiu ano passado. O Atlético Mineiro, finalista da Copa Libertadores, acho que finalista da Copa do Na Copa Brasil do também. Brasil também. Então, e quase caiu. Na última rodada, o Atlético tinha chance de cair. Teve um momento da última rodada que o Atlético quase caiu. Então, assim, mano, tem que cuidar do brasileiro, tem que focar no brasileiro, aproveitar, como você muito bem disse, as semanas livres, projetar o que tem para frente. Vamos passar na Copa do Brasil, focar no Brasileirão, para a gente não ter susto nenhum na parte final do ano aí. Quem sabe, cara, quem sabe o nosso treinador conquista, sei lá, a terceira ou quarta Copa do Brasil dele, o que seria alegria para ele pessoal e para nós, porra, voltar a ser campeão nacional depois de 7 anos, porra, ia ser incrível, cara. E voltar, e Copa do Brasil, eu lembro de você, porque não é de agora que você fala, mano, eu quero a Copa do Brasil. Teve um ano que a gente estava jogando a Libertadores e falou, mas eu quero a Copa do Brasil. Quem sabe ela volta depois de 2009, que vencemos no Beira-Rio, quem sabe ela pode voltar para nós. Então, é importante pensar daqui para frente, projetar bem, a torcida também entender o momento e o time trabalhar focado nisso aí, e aí no final do ano sai de férias, e ano que vem pensa em ser melhor, com a política um pouco mais estabilizada, enfim, aquela coisa toda. É isso aí, até porque, Vladão, tava vendo aqui enquanto você estava falando, o Atlético Paranaense, ele joga a Série B esse final de semana. O Atlético pega o Botafogo de Ribeirão em Ribeirão Preto no sábado, ou seja, o descanso que o Corinthians vai ter essa semana, o Atlético não vai ter, porque só a Série A para na data FIFA. Então o Atlético joga, ele acho que parece que ganhou a última rodada da Série B, então ele está um pouquinho mais tranquilo na Série B, mas assim, o Corinthians vai estar descansado e o Atlético não. Eles vão ter que viajar de Curitiba para Ribeirão, depois volta para Curitiba para voltar para São Paulo de novo depois também. Então eles vão ter mais desgaste do que a gente. E outra coisa que eu ia falar é que, por exemplo, falando do Campeonato Brasileiro agora, né? Então, a gente, depois do Atlético Paranaense, no dia 10, a gente tem o Fluminense no dia 13, 9 da noite no Maracanã, depois o Sport só no outro domingo, dia 21, e depois o Flamengo só no outro domingo, dia 28, aqui, né? Então é Fluminense Sport fora e o Flamengo aqui. Então, eu tava pensando aqui, o Fluminense, por conta do jogo sábado e depois jogo terça, também joga a Copa do Brasil na quarta. E o Fluminense tem que reverter um resultado contra o Bahia. O Fluminense perdeu o primeiro jogo para o Bahia. Caso o Bahia avance na Copa do Brasil, ou seja, caso o Fluminense seja eliminado, o caminho mais fácil para o Fluminense chegar numa Libertadores é pela Sul-Americana, também pelos adversários que ele vai enfrentar. Logo, existe uma possibilidade, caso o Fluminense seja eliminado, do Fluminense entrar com alguns jogadores poupados para mandar força máxima para a Sul-Americana. E assim, eu já falei aqui, o Maracanã é um estádio que o Corinthians não costuma se dar bem, né? Mas uma vez que o Fluminense tem a possibilidade de poupar jogadores contra a gente, é o momento da gente aproveitar para pelo menos pontuar. A gente não falou aqui que dessa sequência de 15 pontos, se a gente fizesse 7 ou 8 estava ótimo? 4 a gente já fez. Agora a gente tem para fazer aí os pontos que a gente tá pensando também, faltam aí 3, 4 pontos em 9 a serem disputados ainda. Então, vamos supor que a gente consiga empatar com o Fluminense, a gente faz 5 pontos, vamos supor que a gente ganhe do Sport, já faz os 8. Numa dessas, um empatezinho com o Flamengo já tá ótimo também. Conseguir, vamos supor, imagina sair dessa sequência difícil de 5 jogos, de Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense Sport fora e Flamengo em casa, imagina sair sem perder dessa sequência, tendo só o Campeonato Brasileiro depois da próxima quarta para pensar. Então, acredito que o Corinthians consegue sair fortalecido. E com essas semanas para treinar, tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu vejo sim um cenário que a gente consiga ter mais paz no Campeonato Brasileiro e que o Corinthians consiga de fato focar, né? Consiga de fato levar a sério aí o Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, dando tudo certo na Copa do Brasil, é só pensar todo mundo ali, né? Vamos lá, vamos para o Maracanã, vamos dar vida no Maracanã, vamos tentar pelo menos conseguir um pontinho, porque aí a gente consegue ter uma semaninha tranquila de descanso. Rio de Janeiro a viagem não é longa, menos de uma horinha já está em São Paulo de volta, descansa para treinar a semana toda para viajar para o Recife
e tentar buscar a vitória lá na Ilha do Retiro, porque pela fase que o Sport está atravessando agora, o Corinthians tem que acreditar sim que consegue vencer o Sport, para depois voltar para São Paulo e ter a semana inteira para trabalhar, para pegar o Flamengo no outro domingo, só 8h30 da noite ainda, então vai ter bastante tempo de descanso para conseguir focar nessa partida também, que vai ser muito grande, né? E aí, Vladão, queria até falar com você. Assina embaixo total, tudo que você falou, É, exatamente isso aí. Esse é é o isso. plano. E aí, Vladão, queria falar com você, entrar num assunto. Talvez a gente entre de novo lá na frente, mais perto do jogo, mas queria entrar com você porque parece que tá pipocando aí que a Nike quer estrear o terceiro uniforme contra o Flamengo, né? E aí eu vi num vídeo do Kaká Catalão ele falando que conversou com o Vini do marketing e o Vini falou para ele que ele falou: porra, Vini, não faz isso, né? É sempre uma zica do caramba, ainda mais contra o Flamengo e tal. E parece que a desculpa do Vini foi: não, é jogo grande, tem muita gente vendo, para nós é ótimo na questão de números, não sei o quê. E aí, quando o Kaká falou isso, na hora eu falei: bom, o Vini gosta de números, então eu vou passar meus números pro Vini. Só de cabeça aqui, tá, Vladão? 2018, a gente estreia terceiro uniforme, a camisa do Senna contra o Flamengo em Itaquera, numa sexta-feira à noite, porque era final de semana de eleição, é 3-0 pro Flamengo. Em 2020, a gente estreia o terceiro uniforme marrom com a cruz azul em homenagem ao Casuals, também ali com o Wagner Mancini, né? A gente ganha o Atlético Paranaense fora de casa de 1-0, gol do Everaldo. E aí a gente pega o Flamengo em casa em Itaquera, estreando o uniforme, é 5-1 para o Flamengo. Esse ano a gente estreou a camisa branca nova em homenagem ao Mundial no Maracanã contra o Flamengo e foi 4-0 para o Flamengo. Ninguém no Corinthians pensa nisso. Tipo, para os caras, tanto fez como tanto faz, assim. Eu não tô lembrando se a gente estreou o uniforme novo ano passado contra o Flamengo no nosso aniversário. Eu acho que não, acho que a gente estreou antes o uniforme. Eu acho que é antes que a gente estreia, né? Acho que a gente estreou contra o. Não, acho que é outro uniforme que você falou, mas a gente estreou contra o Cruzeiro 1. O uniforme 1, a gente estreou contra o Cruzeiro. Em Itaquera. Não, contra o Camisa Cruzeiro, branca. contra o Cruzeiro a gente estreou o uniforme 3, que é o que lembra o. Até a gente falou que lembrava o uniforme do Santos. A gente acha que deve ser algum jogo tipo Então, um contra o Criciúma, Cruzeiro. Um sei contra o lá, tem Cruzeiro foi o algum ano jogo. retrasado, então, né? Que eu lembro que teve um jogo que ele estreou. Foi a... Pode ser, pode ser. Tá, E, confundi. enfim, a gente, contra o Flamengo, a gente tem um histórico aí, pelo menos recente, dos últimos 7 anos, né? 18, 20 e agora esse ano mesmo 25. Então, tipo, acabamos de estrear a camisa 1 contra os caras, vai querer estrear a 3 contra os caras, dá uma puta de uma zica. Isso são números, são fatos. E os caras não, só pensa em número, venda tal. É foda, né, mano? Eu já confesso pra você, Vlad, eu sou infinitamente. Estreia com o Atlético Paranaense a volta da Copa do Brasil. Estreia no, sei lá, estreia com o Mirassol dia 4 de outubro em casa, 9 da noite, num sábado. Mas não, tem que ser contra o Flamengo de novo. Eu vou te falar, Vladão, eu sou apegado nessas coisas aí, eu não gosto disso não, viu? Belmão, eu vou te falar uma coisa. É um assunto assim, também um pouquinho de. Não é polêmica, mas eu sei que muitos corintianos podem discordar de mim. Mas eu sou um pouco chato em relação a isso. Primeiro, que eu concordo com você, só que eu vi alguns argumentos. Eu disse, o time tá uma merda e a culpa é de estrear o uniforme contra um time que é muito melhor que o nosso. Não, não é culpa. Mas primeiro, o corintiano ele tem como essência aquele lance de superstição. Eu sei que umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, você pode não ter. Mas o Corinthians tem, né? São várias histórias, relatos de corintianos, do próprio clube, né, na nossa história. Então, sim, a gente se apega a isso sim. Questão de, mano, não deu zica essa porra. Então deixa pra lá. Não dá zica gritar antes da bola entrar? Dá zica. A gente não grita antes da bola entrar. Não foi por causa do grito de alguém que a bola não entrou, teoricamente. Mas para nós, sim, é por causa daquele grito que aquela bola não entrou. Ponto. Né? Primeiro ponto é esse. Deu zica, também não estrearia. Outra coisa que me incomoda muito, cara, isso me incomoda de um jeito, porque assim, quando eu falo algumas vezes, e não sou eu que criei isso, obviamente, mas quando eu falo que o nosso rival institucional é o Flamengo, é porque eu acho que é o Flamengo por várias questões. Entre elas, tamanho de torcida, para ver quem vai ganhar mais de televisão, para ver quem vai conseguir os maiores patrocínios, porque os dois clubes têm um apelo muito grande, né, pelo tamanho da torcida. O Corinthians talvez um pouco mais em alguns momentos por estar em São Paulo, mas o Flamengo porque teoricamente tem mais torcedores em lugares
bem populosos, como por exemplo no Norte e no Nordeste, enfim, aquela coisa toda. É sempre uma briga. Mesmo o Flamengo estando numa situação muito melhor que a nossa, financeiramente, administrativamente nos últimos tempos, o Corinthians não fica tão atrás do Flamengo. Quando o Corinthians conseguir se organizar minimamente, a gente passa o Flamengo em muitas questões, como estava sendo até esses tempos aí, pô. Né? Então, onde chega o meu incômodo? Cara, isso, para mim, o marketing do Corinthians, ou a Nike, querer toda hora estrear contra o Flamengo com a justificativa de que tem mais gente vendo, me incomoda porque, na minha visão de chato, talvez, está colocando eles num degrau acima da gente, mano. Eles não ficam estreando camisa contra a gente. Eles não veem a Adidas ou o Flamengo, ou o marketing do Flamengo, não vê o confronto contra o Corinthians como um jogo desse tamanho, a ponto de estrear a camisa contra a gente. Quando que o Flamengo estreou a camisa contra a gente? Eles estrearam lá na época do Ronaldo, que é uma camisa feia do caralho lá, que parecia do Tabajara. Talvez, e não sei nem se era estreia, eu lembro só daquela camisa feia, capaz de ser. Né? Mas assim, então, o Corinthians fazer isso tá dando tá mostrando para o mercado, assim, ó, ele, nesse momento, pelo menos, me incomoda dizer isso, porque não é o que eu penso. Mas parece que o Corinthians fala assim, ó, eles são maior que eu, mano. Eu vou ter que estrear minhas camisas contra eles, porque é assim que vai ter gente vendo. Pô, pelo amor de Deus, Corinthians, pelo amor de Deus, o marketing do Corinthians, pelo amor... Gente, é o Corinthians, mano. Se a gente estrear o uniforme contra o Mirassol, contra o Atlético do Paraná, contra quem tiver que ver, vai ver que é o corintiano, mano. É nós que tem que ver o bagulho, velho. Nós que tem que... E outra, a gente não precisa estrear a camisa contra o Flamengo para achar bonita, para gostar, para querer comprar, para consumir. Vocês querem atingir quem, mano? Vocês têm que atingir o corintiano, velho. Então, eu hesitaria em falar sobre isso, porque eu sei que é uma opinião chata, que eu já falei para algumas pessoas, falar, tá sendo muito chato, é só uma estreia de... Não, mano, tá mostrando, o Corinthians está dizendo que o Flamengo é maior, velho. Tá dizendo assim, eu vou estrear contra eles porque ali vai ter um montão de gente assistindo. Porra, o Corinthians tem um montão de gente assistindo, o Corinthians treinar, velho. Quando a imprensa tá liberada a entrar no Joaquim Grava, tem gente assistindo o Corinthians treinar ao vivo. O cara liga lá no portal segmentado, onde estiver passando, para ver o Corinthians treinar, mano. E os caras estão querendo estrear de novo o uniforme nosso, porque é jogo grande. Acabamos de estrear, como você muito bem disse, a camisa 1 no Maracanã, tomando uma sapatada. Televisão, o jogo da TV, jogo do horário nobre, domingo, 4 da tarde, o Corinthians passando vergonha e estreando a nossa camiseta nova, o corintiano passando vergonha, que podia ter sido mais, era o centroavante deles fazendo graça dentro da área, podia ter sido muito mais. Então, por que não é porque eu quero mostrar? É sério que é isso, mano? O principal motivo é isso? E aí você tira aquele lance do corintiano, como eu falei no começo, para linkar as coisas. Aquele lance de, não, deu zica, dessa porra, que porra de Flamengo, foda-se, vamos estrear contra qualquer um. Vamos, sei lá, faz um jogo treino, então. Coloca Corinthians e 13 de Piracicaba no CT Joaquim Grava, os jogadores entram com a camisa lá e é a estreia. Porra, mano, quando a gente fala que para nós o Corinthians basta, estão as coisas grandes, as coisas pequenas, mano. Para nós o Corinthians basta, não importa contra quem, não importa se é no Maracanã, se é no puta que pariu, velho. É a nossa camisa que a gente, para nós vocês têm que mostrar, nós, a gente tem que ter o apego àquela camisa também, a gente também tem isso. Pô, por que eu tô usando a camiseta aqui que eu gosto muito? Porque a gente foi campeão em 95 com essa camiseta, a gente foi campeão, a gente tem campeonatos da Paulista, campeonato da Copa do Brasil, a gente gosta disso. É para nós, né, mano? Não é tipo, porque vai ter gente vendo. Pelo amor de Deus, mano. Então, assim, eu ia falar que não tô me esticando naquele padrão, mas já me estiquei pra caralho. Mano, não, sou radicalmente contra, mano. Tinha que repensar essa porra. Que estreia contra o Flamengo, caralho? Estreia no outro, como você falou, tem jogo antes aí. Tem uma quarta de final de Copa do Brasil. O Corinthians com chances reais de conseguir a vaga. Entra no nosso estádio com a camiseta nova, mostra pro torcedor ali. Ou então outro jogo do Brasileiro, ou sei lá que porra que faz, mano. Faz um evento, sei lá, velho. Evento não, né? Um jogo, todos aqui a gente tá falando, mas sei lá, eu sou contra, mano. E vai se fuder, desculpa. Eu penso igual, Vladão. Penso 100% igual. Mas eu quis entrar no assunto porque, como o jogo do Flamengo é só no final do mês, mas já tá rolando esse burburinho, falei, vou entrar no assunto porque se a justificativa é essa, eu acabei de trazer números para ele também, né? Acabei de trazer números. 18 com a camisa do Senna, 2020 a camisa em homenagem ao Casuals, e agora no Maracanã a camisa número 1, e os caras querem repetir o erro de novo. E é o que você falou, você está colocando os caras muito mais no patamar do que a gente mesmo. Quer um jogo maior, quer com mais audiência do que uma quarta, 9h30 da noite, na Globo, ao vivo, um time com uma vantagem.
Pô, põe a camisa pra estrear na quarta-feira já aí. Mas enfim, é complicado, a gente só tem que, infelizmente, nessas horas, não é a gente que toma a decisão, mas é lamentável e eu fico triste, mano, porque assim, e não é querendo me gabar nem nada, mas é que eu fico triste que eu conheço o Vini, tá ligado? Eu conheço o Vini e de muitos anos, mano. E de trocar ideia com ele e saber o corintianismo dele também. Aí quando a justificativa dele vira essa, fala, mano, não é possível, sabe? Tipo, eu não tô acreditando que o Vini tá falando uma parada dessa, entende? Porque é um cara que vive a parada como a gente vive, mano. É um cara que gosta como a gente gosta. Pô, o Vini é corintiano pra caralho, velho. O Vini vive a parada de um jeito surreal. Eu imagino a realização dele de estar trampando lá, de estar na frente. Só que nessas horas, ele, como superintendente, tem que falar: não vai ser contra o Flamengo, mano. Entendeu? Mas quando na verdade a justificativa dele é número. Fala, não, para nós é bom, porque tem isso, tem aquilo. Migão, se você vender o Cleiton, que vira e mexe, falo dele aqui, que já foi o nosso primeiro convidado do podcast, já participou de live com a gente aqui, ele fala muito isso. Pô, a gente mora num país tropical, é um parto pro Corinthians vender uma bermuda que os caras usam, mano. É um Exatamente. parto. A Nike tem um monte de produto aí que é só os caras que usam e não põem para vender. E aí fica nessa, enfim. Vamos deixar para sofrer de novo mais perto do jogo e da estreia e da É muita estreia coisa. da camisa. Eu só queria só mais um pitaco aqui, Belmont, rapidão sobre esse assunto que me incomoda muito mesmo. E eu falo disso, eu fico incomodado. Eu já conversei com você outras vezes sobre isso, de te dizer que fora daqui de São Paulo, dos nossos rivais daqui, o time que mais me incomoda é o Flamengo. O Flamengo e o flamenguista, né? Eles me incomodam muito. Acho que acho que eles se espelharam muito no Corinthians nos últimos tempos. Enfim, me incomoda a forma deles às vezes querer ser o Corinthians e pegar coisas que são nossas para eles, enfim. Isso me incomoda bastante, mas passa muito por questões como essa. O Corinthians tem que se posicionar no mercado, já que esse termo mercado, eu não gosto de usar essa porra, mas o Corinthians tem que se posicionar como o maior clube, como o clube, né, o clube que representa o brasileiro, o clube mais brasileiro, aquela coisa, o time do povo mesmo, tem que se posicionar, tipo, não pode colocar o Flamengo nesse patamar, porque a gente está colocando a justificativa do Vini, por exemplo, o Vini não era o superintendente de marketing em 2018. O Vini não era no jogo que você citou, 2021, que a gente tomou 5, eu não lembro o ano. 2020. 21 é 2020, a camisa roxa estreia no Morumbi e perde de 1-0 com o Silvinho. O único isso. jogo de roxo é uma derrota no Morumbi, E para você entrava variar. para jogar você vai jogar um clássico de roxo, mas aí é outra história também, porque também me incomoda pra caralho. Quando eles têm que jogar todo de preto no Morumbi e acabou, não tem negócio. Mas beleza. Então, assim, o Vini não estava, ele não estava no clube quando a Nike, provavelmente a Nike pediu para estrear em 2018 contra o Flamengo, quando a Eu Nike não pediu para lembro, tá? estrear em. Porque eu lembro de 2016 viajar com ele pro Beira-Rio e ele tava lá. A gente tava trocando ideia de algumas coisas, então não lembro se 18 era ele ou não. Eu sei Ah, que ele sai quando veio o Colagrossi. Até então, para mim, era o Vini ainda. então Tem pode chance ser de ter que sido fosse. ele. Pode ser que Ah, sim. Não quero cometer injustiça, mas pode ser que tá. sim, tá? Se for ele, a crítica vai diretamente a ele de uma forma mais pesada, que eu acho que como eu sei que ele é muito corintiano, e óbvio que eu não duvido disso, e tá errado. Ponto. Se não era ele que eu queria dizer, se fosse um outro, chateia, porque assim, tá comprando uma narrativa da Nike. Não, briga com a Nike. Não, Nike, não vai ser contra o Flamengo, não vai ser como você quer, não, mano. Não, eu vou estrear contra quem eu quiser. Aqui é exatamente o que você falou. Pelo amor de Deus, mano, não pode. Não, na boa. O Corinthians tem que mudar isso, por favor. Respeita o Corinthians, respeita o corintiano, não pode. E assim, não é porque o Flamengo hoje está muito melhor que a gente que eles são maiores que a gente, porque eles não são, cara. Eles não são. Então não pode alugar a arena para eles deixar colocar bandeirinha não pode mesmo, mano. Ah, mas que chato. Chato cacete. Então vai jogar em outro lugar, vai no Canindé. Aqui não vai colocar a sua bandeirinha e ponto e acabou, mano. Não vamos estrear de novo a camiseta contra o Flamengo. Não vamos, porque eles não estreiam contra a gente. Por quê? Porque eles não veem essa necessidade. Por que a gente vai ver essa necessidade? Porque é o time da moda? Porque é o time do momento? Vai tomar no cu, né, mano? A gente não precisa disso, pelo amor de Deus. Então, é só esse ponto, mais um aí, Belmão, que eu fico bem irritado com isso mesmo, bem irritado real. É isso aí, Vladão. E aí, para a gente fechar a resenha, quero de novo agradecer todo mundo que nos acompanha. Quem chegou até aqui, vou deixar um forte abraço. O Vladão falou no começo aí da resenha, e eu vou estender aqui meu abraço para o Fábio, meu abraço para o João Gabriel, para o Gabriel Grigio também, que está sempre comentando, e para outra rapaziada aí que tá sempre
dando uma moral, os nossos amigos que não comentam, mas a gente sabe que assiste, que deixam um joinha aí, e quando querem participar, pô, por favor, comentem também nos vídeos, para nós é muito bom, parece que não, mas ajuda bastante. O Jairzão vira e mexe comenta, o Caio Redivo comentou recentemente, fiquei super feliz, falei, vim falar com você também. Então é isso, rapaziada. A gente volta em breve aí com mais uma resenha, semaninha sem jogo. Confesso para vocês que é uma paz maravilhosa esses 10 dias sem jogo aí. Tem momentos que eu fico pensando assim, falo, esses 10 dias podiam ser pelo menos mais uns 20 aí, porque é uma paz que a gente tem na nossa vida pessoal que é, é inexplicável, mas também é sempre bom estar perto do Coringão. Então, na quarta que vem estaremos é, de novo lá em Itaquera para acompanhar o Coringão mais uma vez. E é isso. Qualquer coisa a gente volta ainda, mas eu acredito que não. Acredito que a gente só volte agora na próxima semana. Mas qualquer coisa a gente vai avisando, tá certo? Essa resenha está indo para o ar na quarta-feira. Estou gravando na terça-noite com o Vladão, mas está indo agora na quarta-feira pela manhã a resenha para todo mundo curtir, tá certo? Então já vou me despedindo aqui. Um grande abraço a todos. Vai Corinthians, Vladão. Faça as honras, por favor. É isso, rapaziada. É isso, Fê. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É sempre muito bom falar de Corinthians. Como você muito bem falou também, cara. Porra, às vezes vai ficar um tempo sem o Coringão jogar, mano, dá uma relaxada, assim. A gente consegue ficar mais em paz. Dá para viajar na praia para ver a mamãe, tranquilo, que não vai ter jogo do Corinthians. Dá para focar no trampo sem ter que falar para chefe. Eu vou ter que sair de novo mais cedo, tá? Ou então eu não vou conseguir fazer aquele plantão porque o Corinthians vai jogar tal horário. Então eu vou sair, vou lá no jogo. Quando eu voltar para casa, eu faço o trampo. Enfim, mas é bom, mano. É bom a gente relaxar, mas é bom quando tá perto também, né? Aliás, eu quero até peço para que você volte da sua despedida, porque precisamos falar dos 115 anos do Corinthians. Primeiro, muito obrigado, meus amigos. Obrigado quem chegou até aqui. Obrigado a todo mundo que tá conosco sempre. Caio Redivo, Jairzão, Fabião, toda a galera aí, mano. Obrigado que vocês continuem conosco. Se vocês estão conosco, quer dizer que vocês gostam, que vocês se identificam e pra gente é um motivo de orgulho muito grande. E, mano, parabenizar todos os corintianos, 115 anos do maior do maior fenômeno sociocultural do planeta, o Corinthians, que é a nossa vida, que é o nosso grande amor, que eu não sei como seria a nossa vida sem o Corinthians. É o que a gente falou, como é bom às vezes dar uma relaxada de poder fazer outras coisas, mas como é bom viver o Corinthians, mano, como é bom viver a loucura de ser corintiano, como é bom passar nervoso com o Corinthians, como é bom, às vezes, véio, é bom até quando você abre um noticiário e não tá tão bom o Corinthians, você fala, mano, é tão da hora isso aqui, velho. É uma loucura, é um caos isso aqui. E quando a gente consegue os nossos objetivos, tem um prazer tão bom. É uma coisa tão. É diferente de tudo, mano. Não, eu não sei como é torcer para um outro time, graças a Deus, mas deve ser tão chato, mano. Porque ser corintiano é muito da hora. É muito porque a gente vive, a gente faz amizade, a gente vive mesmo a parada, a gente sente pra caralho. Então, quando a gente conquista um campeonato, por exemplo, ou uma vitória, a gente conquista, a gente sente como se fosse a gente fazendo. Parece que quem fez o gol fui eu, tá ligado? Parece que eu subi na bola no dia 27/3/2025. A impressão que eu tenho é essa, que eu subi na bola ali e zoei o nosso maior rival e fui campeão pra caralho. Quando a gente tá lá na Neoquímica Arena, a gente fala, vai ser diferente porque eu vou estar lá, porque eu vou cantar, eu vou empurrar, ou eu vou ficar quieto, mas eu vou estar lá, tá ligado? Como o Dr. Sócrates, brasileiro, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, dizia que o corintiano ele não torce só, né? Ele parece que ele chega antes, ele coloca atadura, meião, chuteira e ele joga, ele tá perto, ele vive, ele tá ali com a gente, correndo no campo ali, é uma loucura, mano. Então, parabéns para nós, 115 anos, vida longa ao Coringão, que a gente possa voltar a pelo menos ficar minimamente organizado. A gente sabe que esse caos é desde 1910, mas que a gente possa ficar um pouco mais organizado, que o mundo mudou, o futebol está cada vez mais profissional, então é importante a gente seguir, para a gente seguir sendo os maiores de todos e figurando os primeiros, e é isso, cara. Vai Corinthians, muito obrigado, meus amigos. Belmão, você vai fazer as honras para você falar do Coringão. É isso aí, Vladão. Não vou dizer nem bem lembrado, é que a gente estava conversando no off aqui também, da gente falar mais de campo e bola e tal, e quando a gente falou de não falar de política, a gente preferiu não falar muito mais a parte institucional, mas de fato não dá para esquecer, não dá para. E obviamente a gente não esqueceu, mas não dá para deixar passar essa data tão importante. Como você bem disse, apesar de tudo que acontece, tudo que cerca, e eu falei muitas vezes isso daqui já, que quanto às vezes parece que a fase é pior, mais a gente gosta, mais a gente consome. Então, para o Corinthians e para os corintianos, vida longa. Esse clube, eu falo que
às vezes eu não queria gostar do jeito que eu gosto, mas também se eu não gostasse do jeito que eu gosto, o que, que eu ia gostar na minha vida, o que, que eu ia fazer na minha vida, o que, que eu ia ter de, além da minha família, dos amigos, o que, que eu ia ter para aproveitar se não fosse Corinthians. Então, como a gente fala, o Corinthians, ele norteia tudo na nossa vida, né? O nosso humor, a nossa semana. Às vezes a gente está no trabalho, está trabalhando, está focado, mas o momento que você tem de desligar alguma coisa da sua cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça é o Corinthians, é o próximo jogo, é estar com os amigos em Itaquera ou se reunir com os amigos de jogo para ficar falando de Corinthians. O Balança Timão existe por causa do Corinthians, isso é óbvio. Os amigos que eu falo diariamente são os amigos do ciclo de jogo do Corinthians também. Tem aquela musiquinha do Gaviões, que é até uma bandeira, já foi até uma camisa, e acho que se resume tudo aquilo que nós corintianos a gente sente, a gente pensa, né? Que é o ninguém melhor do que nós para falar de você, ninguém melhor do que nós para te exaltar sem te esquecer, ninguém melhor do que nós para te enaltecer. Corinthians, o meu mundo é você. É você. Então, realmente, o Corinthians é nosso mundo, o Corinthians é nossa vida, é nossa história, é nosso amor. Então, para o Coringão, para todos os corintianos, vida longa. E a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar. Se não vai ser dentro do clube, parece que fora do clube a parte da justiça, né, Ministério Público e tudo mais, está querendo nos ajudar também. Então, que a gente consiga ver um Corinthians aí nos trilhos para começar a ser gerido e começar a voltar a competir como o Corinthians, do tamanho que o Corinthians é, do tamanho que a sua torcida merece, porque a gente sabe e é comprovado. O Corinthians no topo é algo sem igual. A gente viveu isso ali, principalmente pós-Série B até o topo do mundo, e a gente viu do que o Corinthians é capaz. E se a gente viu que o Corinthians é capaz, mesmo na fase atual, em questão de arrecadação e tudo mais, a gente tem que ver o Corinthians nadando de braçada e competindo sempre lá em cima, como o Vladão sempre gosta de falar, figurado entre os primeiros, né? Como diz o nosso hino, e com certeza a gente vai ser feliz em ver isso, tá certo? Então, um grande abraço a todos, a gente volta em breve e vai Corinthians. Valeu, pessoal, tamo junto, é nóis.